Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos ao nosso quarto e último vídeo da série sobre a ditadura militar. A gente viu nos vídeos anteriores o porquê do golpe, como ele se deu, a ideologia por trás, o pensamento do exército brasileiro, né, o pensamento político do exército brasileiro, toda a ideia do combate ao inimigo interno, da defesa do Brasil contra a ameaça comunista. Vimos como esse governo se estruturou, a utilização dos atos institucionais, vimos a questão do milagre econômico, o desenvolvimento econômico que o Brasil teve ali na passagem da década de 60 para a década de 70. Vimos o governo Médici como o auge do desenvolvimento econômico do período militar, mas também o auge da perseguição, o auge da censura, o auge da tortura, da violência contra os opositores. E vimos também de onde surgiu a resistência armada, né, a luta armada contra a ditadura, que muita gente acha que a ditadura surgiu para defender o país da luta armada, mas na verdade foi o contrário. A luta armada surgiu como uma reação à ditadura, sobretudo ao AI-5, né, que foi o ato institucional que tornou a ditadura mais rigorosa. Então, o crescimento da atividade armada, né, da oposição armada, da luta armada contra a ditadura, a formação de grupos guerrilheiros, de grupos terroristas de esquerda, é uma resposta ao AI-5, né, ao ato institucional número 5, e não o contrário, né? E no vídeo anterior a gente discutiu sobre a tortura, né? Falamos sobre a tortura, sobre a questão dos desaparecidos, de como o governo negava essa questão da tortura, né? Mas praticava largamente, né? Nós vimos que cerca de 20 mil brasileiros foram torturados durante a ditadura militar, dos quais mais de 400 morreram, né, nos porões da ditadura. E desses mais de 400 que morreram, mais de 200 continuam desaparecidos. A família não teve como fazer o seu enterro, e desses, alguns, o Estado brasileiro já reconheceu que foram mortos pela ditadura, né? Investigações posteriores mostraram que essas pessoas de fato morreram nas mãos da ditadura, e outros, a morte continua sem solução, né? Sabe-se que eles foram presos pela ditadura, mas não se sabe o paradeiro dos corpos, não se sabe o que aconteceu com essas pessoas. Pois bem, nesse vídeo a gente vai terminar a ditadura e a gente vai falar sobre a transição da ditadura para a volta à democracia no Brasil. Após o governo Médici, nós temos o governo do presidente Ernesto Geisel, também general. Todos os presidentes desse período são generais. Geisel governou o Brasil de 74 a 79. O período do governo Geisel, né, a gente viu que o milagre econômico vai de 69 a 73. Então o Geisel já pega o Brasil pós-milagre econômico. Acabou o milagre econômico. O Brasil entra numa grave crise econômica. Por que o Brasil entra numa grave crise econômica se estava lá um crescimento absurdo, a prosperidade, o Brasil é o país que vai para frente? Vocês lembram que os Estados Unidos emprestaram muito dinheiro para o Brasil, né? Uma hora o Brasil vai ter que pagar esse dinheiro, né? A dívida externa brasileira está enorme. Vocês lembram que o Brasil tem um grande gasto em obras públicas. Não dá para parar de gastar de uma hora para outra. Tem uma dívida enorme e tem gastos muito altos. E também tivemos a crise do petróleo. E o Brasil montou um modelo de expansão de infraestrutura no período da ditadura militar. Essa foi uma das, não foi a única, né, mas uma das decisões ruins que o governo militar tomou foi basear a expansão da infraestrutura brasileira no modelo rodoviário. Até então, petróleo era muito barato. Então, veículos movidos a combustíveis derivados do petróleo eram um meio de transporte barato. Só que aí nós temos, final da década de 60, início da década de 70, a crise do petróleo. Nós temos a primeira crise do petróleo e a segunda crise do petróleo. Isso faz com que o preço do barril do petróleo dispare. Então, os meios de transporte movidos a combustíveis derivados do petróleo, que eram muito baratos, de repente ficaram muito caros. Vamos pensar, vamos comparar. Os Estados Unidos, lá no entre guerras, lá na época do New Deal, no governo do Franklin Delano Roosevelt, fez um grande programa de obras públicas e construiu estradas por todo o país. Hoje, nos Estados Unidos, você consegue viajar de qualquer lugar do país para qualquer lugar do país de carro com certa facilidade, porque o país é todo cortado por estradas. O modelo rodoviário
a gente já estudou em outras aulas, né, de história geral, que o carro faz parte da cultura norte-americana, faz parte, né, do estilo americano de vida, e toda aquela coisa né, da expansão e do modelo rodoviário, né, o carro, incentivar o consumo do carro vai incentivar a indústria, né, enfim. Então, os Estados Unidos têm uma malha rodoviária muito forte, e faz parte da cultura americana ter carro, faz parte, né, os americanos têm uma ligação muito forte com a cultura automobilística. O Brasil, na época da ditadura militar, tentou fazer algo parecido, mas vamos pensar, o Brasil tem muitos rios, poderia ter investido no transporte hidroviário, mas tudo bem, os rios não atingem todos os pontos do país, poderia ter investido no transporte ferroviário, que é bem mais barato. E o Brasil já tinha algumas estradas de ferro, desde a época do Segundo Império, que poderiam ser recuperadas, modernizadas, outras poderiam ser construídas. O Brasil poderia investir no transporte ferroviário, que é mais barato. O Brasil tinha até uma cultura ferroviária em algumas regiões, até ali mais ou menos a década de 40, a década de 50, mas o governo militar abandonou a expansão da malha ferroviária e focou na construção de estradas, pensando em expandir uma indústria automotiva, pensando em expandir o transporte rodoviário, né, fazer o transporte, né, de mercadorias e de matérias-primas por caminhões e as pessoas viajarem de carro e ônibus. Não contava com a crise do petróleo. Então, o Brasil acabou tornando-se um país que depende de uma malha rodoviária, mas que ainda hoje tem uma malha rodoviária precária. As estradas no Brasil são muito ruins e o transporte no Brasil é prioritariamente feito por rodovias. Então, uma das decisões ruins do governo militar foi investir na malha rodoviária e não em outras formas de transporte. E acabou que o governo militar não conseguiu construir uma malha rodoviária consistente e abandonou e tornou quase inviável o Brasil ter outros modelos de transporte. No fim do milagre econômico, vem a crise. Uma grave crise econômica e social. As diferenças sociais aumentam, concentração de renda, diferenças regionais, inflação, arroxo salarial mantido, né? Não pode aumentar os salários, porém a inflação cresce, então a inflação cresce, o salário congelado, o trabalhador perde poder de compra. Temos a carestia, né? Que é o aumento dos preços dos produtos de necessidade básica e aumento das desigualdades sociais. A classe média, que vinha sendo favorecida pela gestão da ditadura militar, começa a ser prejudicada também, ela também perde poder de compra. Então aquele crescimento do milagre econômico, a classe média começa a ver esse crescimento ir embora. Então a situação da classe média começa a piorar também. Políticos da oposição, né, o MDB, intelectuais, alguns membros da Igreja Católica, setores da Igreja Católica que apoiaram até o golpe militar começam a fazer oposição ao regime militar. Então todos esses grupos começam a se manifestar a favor da democracia, pedem que a democracia seja restabelecida, que acabe a ditadura e que os brasileiros possam novamente escolher os seus governantes. E aí Ernesto Geisel assume com a promessa de fazer uma distensão lenta, gradual e segura. Distender é o contrário de tensionar, né? Distensão é quando algo está... Assim, distender é o contrário de deixar tenso. Então o Brasil vivia um clima de tensão por causa da ditadura, vivia um clima de controle, né, severo. Ele prometeu, então, Ernesto Geisel, uma distensão. Então, acabar com a ditadura, acabar com o regime militar de forma lenta, gradual e segura. Ou seja, vamos acabar com a ditadura, mas de um jeito que seja aos poucos para não correr o risco de ter uma revolução, do Brasil ser tomado por comunistas, da economia perder o controle. Não, vamos fazer aos pouquinhos. Então o Geisel é o presidente militar que inicia um processo de abertura política. Então aos poucos ele vai abrindo, aos poucos ele vai diminuindo o rigor da ditadura, mas bem aos poucos. Durante o governo Geisel, tem avanços. A censura, por exemplo, diminui, a censura se torna menos rígida. A imprensa, aos poucos, começa a ter um pouco mais de liberdade, os artistas começam a ter um pouco mais de liberdade, assim por diante. Mas também é um momento de retrocessos. A censura diminuiu, mas não acabou. Jornais foram apreendidos. Políticos tiveram mandatos cassados. Alguns políticos, percebendo essa abertura lenta e gradual, começaram a se posicionar de forma mais dura contra o governo, mas tiveram os mandatos cassados. Estudantes e professores foram presos. A imagem que vocês estão vendo aí de fundo, nesse slide, é da invasão à PUC de São Paulo em 1977. A PUC de São Paulo, ela
tem uma história muito interessante ligada à resistência contra a ditadura. Porque, como eu disse para vocês em aulas anteriores, vários professores de universidades, né, os professores nas universidades públicas foram perseguidos, muitos foram demitidos. E a PUC de São Paulo, que é uma instituição católica, uma universidade católica, ligada à Arquidiocese de São Paulo, que na época tinha um bispo, né, Dom Paulo Evaristo Arnes, que era um bispo que tinha uma visão social muito aprofundada e que era contrário ao regime militar. Dom Paulo Evaristo Arnes contratou para a PUC de São Paulo vários professores de universidades públicas que foram demitidos pelo regime militar. Então ele trouxe vários professores que faziam oposição, que eram, por terem uma visão diferente do governo militar, foram demitidos. Ele trouxe para a PUC de São Paulo. Trouxe, né, como se tivesse vindo para cá, porque eu fui aluno da PUC de São Paulo. Fiz a minha graduação e o meu doutorado na PUC de São Paulo. E nesse contexto também, Dom Paulo Evaristo Arnes, ele começou a tomar algumas medidas na PUC de São Paulo para mostrar que ele estava contra a ditadura. Por exemplo, a PUC de São Paulo passou a ter reitores que não eram padres, né? Ao invés de serem padres que comandavam a PUC, ele permitiu que fossem pessoas comuns, que fossem leigos. E não só isso, ele estabeleceu que alunos, professores e funcionários da PUC votariam para escolher o reitor. Então não seria uma escolha diretamente do bispo, que é quem nomeia o reitor, mas ele abriu para que a comunidade, para fazer uma consulta à comunidade. Então a PUC tinha eleições de reitor. A PUC era uma universidade democrática em um país por uma ditadura. O ambiente na PUC fez com que professores e estudantes da PUC tivessem uma visão crítica ao governo militar. Vocês estão lembrados também que o governo proibiu, né, extinguiu a UNE, a União Nacional dos Estudantes, mas os estudantes continuaram mobilizados. E no ano de 1977, a PUC de São Paulo sediou um encontro de estudantes. A polícia, em 1977, invadiu a PUC. Acabar com essa reunião subversiva, e essa foto que vocês estão vendo é da invasão da PUC. Então, a PUC tem um histórico de resistência contra a ditadura. Nesse período do Geisel, que é um período de distensão, mas a repressão ainda existia. Estudantes ainda eram perseguidos, né? Então, nessa invasão à PUC em 77, vários estudantes foram presos, professores acusados de subversão, acusados de conspirar contra o governo, enfim. Então, isso ainda continuava. Só que a situação social e econômica do país está grave. Então o povo passa a ter mais raiva do que medo. Então as manifestações voltam a acontecer. O AI-5 tinha praticamente extinguido as manifestações, mas agora o povo está indignado o suficiente para, mesmo com a perseguição, ir para as ruas protestar. O Geisel estava diminuindo a perseguição, diminuindo a violência, mas ainda era possível o governo militar perseguir as manifestações. Mas as manifestações voltam a acontecer. Em 1972, né, e essa insatisfação do povo ela se torna muito marcante nas eleições de 1972. Aliás, nas eleições de 1974. Desculpa, 1972. Em 1972 há eleições para senadores e para prefeitos, menos nas capitais. Capitais e cidades importantes não tinham eleições, agora só as capitais não iam ter eleições. E nessas eleições para prefeito, vários políticos do MDB, da oposição, saem vencedores. Em 1974, a eleição para a Câmara e para o Senado. A maioria da Câmara e a maioria do Senado são políticos do MDB, políticos da oposição. Então a oposição consegue, mesmo num contexto de ditadura, maioria no Congresso. A vitória da oposição fez com que o governo militar agisse para evitar que a oposição continuasse formando maioria. Então criou o sistema de sublegenda. No sistema de sublegenda, eleições majoritárias, né, para prefeito, para governador, aliás, para governador não tinha, nas eleições para prefeito, partidos, né, a Arena e o MDB, mas cada partido podia colocar mais de um candidato. O MDB só colocava um candidato, né, conseguia se articular para colocar um candidato. A Arena lançava mais de um. E como que vale a sublegenda? Não ganha o candidato com mais votos, ganha o partido com mais votos. Então, somando os votos dos diferentes candidatos da Arena,
normalmente dava mais votos do que o do candidato do MDB, então ganhava o candidato da Arena. Então esse era um mecanismo, né, colocava mais de um candidato para eles juntos terem mais votos do que o partido da oposição. Esse era um mecanismo que a ditadura tinha. Mesmo assim, eles foram derrotados em várias cidades. Em 86 foi criada a Lei Falcão, o nome do deputado que criou a lei. Segundo essa lei, a propaganda política na TV, os candidatos não podiam falar, porque os candidatos da oposição estavam começando a fazer discursos na televisão inflamando o povo e conquistando o apoio das pessoas. Então eles tinham uma retórica, um discurso que inflamava o povo, no rádio, na televisão. E aí criaram a Lei Falcão, que a propaganda política passou a ser assim. Aqui nessa imagem de cima. Só o partido, o nome do candidato, a fotinho dele e o cargo para onde ele está concorrendo. E uma voz de um narrador dizendo, por exemplo, aqui André Franco Montoro, candidato a senador, foi deputado, foi vereador, tal e tal. Tipo, conta o currículo do cara, quem ele é e só. Não podia ter o candidato falando, o candidato fazendo um discurso, apresentando suas ideias. Isso era uma tentativa do governo militar de diminuir a força da oposição. Em 78 veio o Pacote de Abril. O Pacote de Abril estabeleceu o que ficou conhecido depois como senadores biônicos. Segundo o Pacote de Abril, um dos senadores de cada estado seria eleito de forma indireta pelas assembleias estaduais. Então o povo escolheria um senador, e a estadual escolheria outro, é o senador biônico. Como as assembleias estaduais geralmente tinham maioria da Arena, escolhiam um senador da Arena. Então era um senador que não era escolhido através de eleições. Então você tem de novo um jeito do governo militar manter a maioria dentro do Congresso. Tudo isso que está acontecendo, do crescimento político da oposição, você tem uma volta, um ressurgimento, um renascimento do movimento operário. Então, os trabalhadores estão voltando a se organizar, organizando greves, e em maio de 1978 há uma grande greve geral no ABC Paulista. Lembram? O ABC Paulista onde estão as principais fábricas de automóveis, um dos principais locais de indústria do Brasil. O ABC Paulista, então, tem uma greve geral, todas as fábricas param, e nessa greve geral algumas lideranças se destacam, entre elas a de um grande sindicalista, um grande líder operário, muito admirado, muito respeitado pelos outros operários, visto por seus colegas das fábricas como um grande homem, um tal de Luiz Inácio Lula da Silva, que surge como uma grande liderança de oposição ao regime militar e de oposição ao modelo econômico que estava sendo implementado pelo regime militar, buscando melhorias de condições para os trabalhadores e para a população de um modo geral. Então é nesse contexto aí que vai surgir a figura política do Lula. Geisel, nós temos o último presidente militar do período da ditadura, o João Batista Figueiredo, que governa de 1979 a 1985. O Figueiredo assumiu, o Geisel, um dos últimos atos do Geisel como presidente foi revogar o AI-5 e os demais atos institucionais. Revogar o AI-5 significa que oficialmente acabou a ditadura, acabou a repressão violenta, acabou a censura, acabou a repressão violenta, acabou uma série de normas que mantinham a estrutura da ditadura, que mantinham o aparato repressivo da ditadura. Então, a partir de 79, a ditadura militar volta a ser menos violenta. Os historiadores que dizem que com o fim do AI-5, em 79, acabou a ditadura. Então não tem mais ditadura, que a ditadura foi só até 79. Mas não, a ditadura vai até 85, com o fim dos atos institucionais. Você diminui a repressão, mas continua sendo uma ditadura. Os institucionais de controle que o exército tinha sobre o governo se mantêm. Você só não tem a repressão política e a repressão violenta e a censura. Ainda tinha alguma violência, mas oficialmente não tem mais, né? E a censura não tem mais. Figueiredo assume dizendo, né, prometendo fazer deste país uma democracia. Então o Figueiredo ele assume a presidência com o projeto de, ao final do governo dele, o Brasil voltar a ser um país democrático. Então ele assumiu para encerrar a ditadura militar. Então o Geisel prometeu uma transição lenta e gradual, o Figueiredo vai concluir essa transição lenta e gradual. Durante o governo Figueiredo,
uma das primeiras medidas, já em 1979, foi a anistia. Defendia-se uma anistia geral e irrestrita, ou seja, todas as pessoas presas pelo regime militar, todas as pessoas perseguidas por motivos políticos deveriam ser perdoadas. Mas não, foi aprovada uma anistia parcial e limitada, né? Nem todo mundo foi perdoado, nem todos os crimes foram perdoados. Quem, por exemplo, tinha sido acusado de assassinato, né, por motivos políticos, não foi perdoado. Mas todos os exilados, ou quase todos os exilados, puderam voltar ao Brasil. Então foi um momento de grande comemoração no país. Várias pessoas puderam voltar para casa, né? Vários presos políticos puderam voltar para suas famílias. Então foi um momento de grande comemoração. Só a anistia, pessoal, ela proibidos do regime político, mas ela valeu também para quem cometeu crimes em nome da ditadura. Então, torturadores, policiais que cometeram excessos, militares que cometeram excessos também foram anistiados. E talvez seja um dos grandes problemas da relação que o Brasil tem com o seu período de ditadura. Na maioria da América Latina, que tiveram momentos de ditadura, logo após a ditadura, os governos democráticos que assumiram fizeram investigações e julgamentos de crimes cometidos durante a ditadura, pelos agentes da ditadura. Vários líderes, vários policiais, vários militares, enfim, várias pessoas que participaram de ditaduras em países da América Latina foram presos, alguns tiveram condenações muito severas, enfim. As coisas foram esclarecidas, investigadas, solucionadas, julgadas e os países puderam virar a página. Não se fez isso. Em saída da anistia, tentou-se colocar uma pedra sobre o assunto. Tipo, vamos esquecer o que aconteceu. Quem estava preso voltou para casa, quem estava exilado voltou para casa, quem fazia tortura não vai fazer mais, quem perseguia opositor não vai perseguir mais, vamos fazer de conta que isso não aconteceu. Então vamos esquecer tudo isso. Na psicologia, tem-se uma noção de que quando você não trabalha com um trauma, quando você tenta esconder esse trauma, reprimir esse trauma, ou como a psicanálise chama de recalcar esse trauma, uma hora esse trauma volta, uma hora esse trauma reaparece, né? O que a psicanálise chama de retorno do recalcado. Então, essa coisa volta a te atormentar. E por não terem resolvido essa questão, durante muito tempo ela atormentou. Que foram prejudicadas pela ditadura se sentiram injustiçadas. Militares também. Muitos militares também se acham injustiçados, porque eles acham que fizeram bem para o país e são acusados de terem sido violentos, etc, etc. De tentar solucionar essa questão, de resolver esse trauma, na época do governo da presidenta Dilma, que foi torturada na ditadura, instituiu-se a Comissão da Verdade. O que era a Comissão da Verdade? Era um mecanismo do governo federal para analisar os documentos da ditadura e por isso Comissão da Verdade. Tá, vamos investigar o que aconteceu. Quem cometeu excessos na época da ditadura, em nome da ditadura, a favor da ditadura, vai ter que pagar por isso. Gente preso, torturado, vai receber justiça. E quem eventualmente cometeu crimes contra o país também vai ter que, né, vai ter que prestar contas disso. Na verdade, buscou entender quem as torturas, quem praticou as torturas, quem foi conivente com isso, quem foi responsável por isso. E também buscou encontrar o paradeiro de desaparecidos. O engenheiro Rubens Paiva, que eu citei no vídeo anterior, a Comissão da Verdade, que foi após o trabalho da Comissão da Verdade que conseguiu-se que ele tivesse uma certidão de óbito, por exemplo. Né? Entendeu corretamente, que se entendeu passo a passo da prisão até a morte o que realmente tinha acontecido com ele, que ele não tinha fugido coisa nenhuma, que ele foi torturado até a morte. Então a Comissão da Verdade buscou fazer isso, assim, entender o passado, né? Fazer o Brasil prestar contas de seu passado, entender o seu passado para aí sim virar a página, entender o que realmente aconteceu. O problema é que isso mexeu com muita gente que não queria que isso viesse à tona. Muitos militares que, né, hoje generais, muitos da reserva, muitos aposentados, que participaram ativamente da perseguição na ditadura, se sentiram incomodados, se sentiram ofendidos.
Por que vão mexer nisso? Né? Isso está superado, isso está no passado. Por que vão trazer isso à tona agora? A presidenta Dilma sofreu forte oposição em seu governo. Não à toa, muitos setores incomodados com a Comissão da Verdade apoiaram o impeachment dela. O impeachment dela foi por outros motivos, mas tem esse lado. Não à toa, um dos deputados na votação do impeachment votou a favor do impeachment em nome do Ustra, que foi um notório torturador e que torturou a Dilma. Não à toa, alguns setores do exército se aproximaram do governo atual, porque tem essa questão, né? Estava se mexendo com algo que a lei da anistia queria pôr uma pedra sobre. E quando quando a sociedade brasileira tentou trabalhar essa questão para superar e não esquecer, né? Não esquecer o que aconteceu, mas superar, resolver, esclarecer e seguir adiante. Quando a sociedade brasileira se envolveu com isso, teve uma forte reação de alguns setores. Então hoje nós vemos um contexto no Brasil em que, por nós não termos claramente, aconteceu no nosso passado, por não termos claramente ter esclarecido e feito quem cometeu erros pagar por seus erros e quem foi injustiçado receber justiça de alguma forma, um fantasma. Então a ditadura no Brasil, então, diferentemente do que aconteceu na Argentina, por exemplo, ou no Chile, ou o que aconteceu na Alemanha com o nazismo. Os alemães superaram o nazismo trabalhando com o nazismo. Falaram, olha, o nazismo foi isso, isso e isso, e não é para acontecer de novo. E superaram. No Brasil, muita gente não gosta de falar sobre a ditadura, tem medo de falar sobre a ditadura. Tanto gente do lado do exército não fala sobre a ditadura, não gosta de falar, quanto gente do lado dos torturados, porque isso é traumático. Então eles não vão falar sobre isso, porque falar sobre isso vai trazer memórias traumáticas. Então o Brasil é um país que não resolveu essa questão, não prestou contas com a sua história. E por isso que a ditadura é um assunto tão polêmico e tão complicado aqui no Brasil, que gera discussões tão apaixonadas, porque a gente não tem clareza sobre o que foi esse período. Então, falta ao Brasil, falta à sociedade brasileira se resolver com esse período da sua história, que é um período problemático. Tanto da esquerda quanto para a direita. Porque teve guerrilheiros, teve terroristas, teve gente da esquerda que matou soldado. Tudo bem que o número de soldados mortos é muito menor do que o de civis mortos, mas enfim. Mas a direita também perseguiu, prendeu, torturou, matou. A gente precisa esclarecer isso, colocar isso em pratos limpos. Então, é um trauma na história do Brasil. Eu diria que não é propriamente um fato histórico. É um trauma, porque não foi superado. E ainda causa problemas. E quando vem à tona, causa problemas. Parênteses fechados sobre a lei da anistia, João Batista Figueiredo também fez a reforma partidária. Acabou com o bipartidarismo, já Arena e MDB. Puderam surgir vários novos partidos políticos. O problema é que o pluripartidarismo fez com que a oposição se dividisse muito. A Arena formou basicamente um partido só, o PDS. Quem era da Arena foi pro PDS. Basicamente ficou um partido só, eles se mantiveram unidos. Já a oposição formou vários, porque tinham vários posicionamentos políticos diferentes. Surgiu o PMDB, que hoje se chama MDB, mas ao longo da história o PMDB se transformou muito, deixou de ser um partido de oposição e se tornou um partido fisiológico. Fisiológico é aquele partido que apoia quem está no governo, né? Então teve essa transformação, o PMDB. O PTB também se transformou bastante, o Partido Trabalhista. O Getúlio Vargas era de um partido chamado PTB, que foi extinto com a ditadura militar, e aí surge um novo partido, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. Esse novo PTB não é o mesmo da época do Getúlio Vargas, apesar deles falarem da memória do Getúlio Vargas, e hoje em dia também não é exatamente a mesma coisa esse PTB. Tem o PDT, o partido do Leonel Brizola, por exemplo, que é um partido um pouco mais à esquerda, e o PT. Posteriormente vai surgir o PSDB, mas mais para frente. Então o PT é o partido dos trabalhadores, é o partido dos sindicalistas, o partido do Lula, enfim, que é mais radical. Que na época era o mais perto do socialismo, e também historicamente vai se transformando, né? Se torna um partido mais moderado. O PT era um partido de extrema esquerda, virou um partido de centro-esquerda. Mas enfim, isso é outro assunto. E os antigos apoiadores da ditadura se mantiveram juntos.
do Exército Brasileiro que era chamado de linha dura, que era um setor que não aceitava essa transição para a democracia, que queria manter a ditadura porque achava que o Brasil ainda estava sob ameaça comunista. E de que a reabertura fizesse com que comunistas infiltrados entrassem no governo, né? Que nesses novos partidos podia ter uns comunistas aí, então não tinha que ter reabertura, não tinha que ter novos partidos, não tinha que ter eleição, não tinha que ter nada disso. Então, essa parte da ditadura, né, esses militares da linha dura, começaram a articular ações ilegais. Então, vejam só, lá no início da década de 70, você tinha terroristas da oposição. Agora, no final da década de 70 e início da década de 80, você tem terroristas militares. Então, a ditadura, da linha dura da ditadura, começaram a organizar atos terroristas com o objetivo de intimidar a oposição e de tumultuar a reabertura. Fazer atentados e dizer, olha lá os comunistas fazendo atentado, o Brasil está sob ameaça, não pode acabar com a ditadura, o exército precisa continuar no governo. E um dos casos mais famosos foi o atentado ao Rio Centro. O Rio Centro é um centro de convenções que tem no Rio de Janeiro, onde tinha shows, era uma casa de espetáculos, tinha grandes shows. Em 1981, dois do exército ligados à linha dura para o Rio Centro. Iam explodir uma bomba no Rio Centro, provavelmente morreriam dezenas de pessoas, nos comunistas infiltrados. Falaram, olha, tá vendo, os comunistas ainda estão ameaçando o Brasil. Então, aí, com esse atentado, fazer a população apoiar a permanência da ditadura. Só que, mentalmente, eles detonaram essa bomba. Essa bomba explodiu. Acho que eles estavam no estacionamento do Rio Centro. Foi antes deles conseguirem colocar a bomba. Explodiu dentro do eles dois. Das pessoas que estavam no Rio Centro. A investigação do Exército concluiu que esses tinham sido mortos por um atentado esquerdista. E divulgaram na imprensa que foi um atentado esquerdista, mas rapidamente descobriram que não, que foi uma ação de militares da linha dura. Isso causou um constrangimento muito grande para o exército, e a imprensa começou a bater em cima, estão tentando manipular a opinião pública com atentados. Os próprios militares estão colocando em risco a vida da população. Para os militares. Não era o Figueiredo, era um setor do exército contrário à redemocratização. Mas isso pega mal para a instituição inteira, né? Aprofundamento da crise. Entre 1983, nós temos uma forte recessão econômica, que foi causada pela segunda crise do petróleo. Então, lá na década de 70, no início da década de 70, tem a primeira crise do petróleo, em 79 tem a segunda crise do petróleo, que vai ter efeitos no Brasil a partir de 1981. A indústria automobilística, que era o carro-chefe da industrialização brasileira, teve uma queda de 33%. E a inflação em 1984 chegou ao auge de 223% ao ano. É uma inflação muito alta. Ao ano não, ao mês. Uma inflação muito alta. Os trabalhadores começaram a protestar, as greves se tornaram cada vez mais comuns. E os desempregados, não dá para fazer greve, então começaram a fazer saques, atacar lojas. Então aqui a gente tem uma notícia num jornal ali, mais de 18 ataques a supermercados. Então, os desempregados começam a saquear lojas, supermercados, os trabalhadores estão fazendo greves, protestando contra o governo, né, porque a economia está um caos. Ali, a imagem de cima é uma charge, esse gordinho simpático é uma representação do ministro da Fazenda da época, o Delfim Neto, econômico que não estava conseguindo, aí fizeram essa charge, né, tirando o sarro do Delfim Neto, lá vai o Brasil descendo a ladeira. Uma crise terrível. Então o povo está insatisfeito. Os trabalhadores estão com baixos salários e condições ruins. Outros estão desempregados, vivendo na miséria. Os empresários também estão reclamando porque o governo, para cortar gastos, está cortando os subsídios das empresas e diminuindo os investimentos em infraestrutura. Então os empresários também estão contra o governo. Então, o mundo contra os militares, desde os mais pobres até os mais ricos, ganha força o movimento das diretas já, ou seja, eleições diretas para presidente. Teve comícios que chegaram a reunir mais de 1 milhão de pessoas, aí vocês estão vendo fotos, à esquerda, se eu não me engano, é Curitiba, à direita embaixo é São Paulo, é a Praça da Sé,
e ali né, o cartaz, eu quero votar para presidente. Então a campanha das diretas já era isso, nós queremos votar para presidente. E diretas já, não diretas daqui a pouco, não uma transição lenta e gradual. Essa transição já está durando tempo demais, a gente quer votar para presidente o mais rápido possível, por isso diretas já. Apesar pelas eleições diretas, e o Figueiredo sairia do governo em 1985, em 1985 nós temos eleições para presidente, mas ainda são indiretas. A maioria conservadora do Congresso, ainda ligada ao regime militar, decidiu que as eleições ainda seriam indiretas. Então o Congresso ainda escolheria. Mas dessa vez não escolheria mais um presidente militar, escolheria um presidente civil. Então foram lançados dois candidatos. Paulo Maluf, governador do estado de São Paulo, governador biônico escolhido pelo regime militar e, enfim, partidário da ditadura, ligado à ditadura, e o candidato da oposição, Tancredo Neves, que articulou uma aliança com vários políticos. Entre esses políticos, políticos conservadores, políticos que haviam apoiado a ditadura, mas que agora estavam de olho em cargo com governo civil. Então, para conseguir apoio desses políticos mais conservadores, o Tancredo Neves escolheu como vice o José Sarney, que era um político conservador e que teve participação na ditadura, nos governos militares, mas que, por ser uma força política expressiva, daria peso à candidatura de Tancredo Neves. E graças a essa aliança com José Sarney e ao apoio de alguns setores mais conservadores, aliados a toda a oposição, o Tancredo Neves conseguiu vencer as eleições indiretas. Então, foi a primeira vez, desde o início da ditadura, que os militares não indicaram quem seria o vencedor. Foi uma eleição, foi o Congresso, não foi o povo, mas o povo apoiou o Tancredo Neves. O Congresso escolhe Tancredo Neves. E Tancredo Neves assumiria em 1985, mas antes de assumir, ele morreu. Ele teve um mal súbito, foi internado, passou por várias cirurgias e morreu. Tem a geração que diz que ele foi assassinado. Não tem nenhuma prova. O fato é que quem assumiu a presidência, o primeiro presidente civil do Brasil após o regime militar foi José Sarney. Então, a partir do governo Sarney, a gente pode dizer que o Brasil não era mais uma ditadura militar. Ainda não é um governo totalmente democrático, porque foram eleições indiretas. Mas já está. Sarney governou o Brasil de 85 a 1990. Esse novo governo, esse governo civil, não mais um governo militar. Mas a elite, que tem uma grande influência sobre os políticos do Congresso, conseguiu que as conquistas dela não fossem perdidas. Então, tudo que a ditadura fez que beneficiou a elite, principalmente as classes empresariais, foi mantido no governo Sarney. E o Sarney, no Congresso, fez uma política de troca de favores. Essa que a gente vê desde o segundo reinado, e que existe no Brasil até hoje, de oferecer cargos e liberar verbas e em nome... O Sarney fez isso. Então, é eleita uma Assembleia Nacional Constituinte. O Brasil criaria uma nova Constituição, que não seria mais a Constituição dos militares. E aí, em 1980, promulgada a Constituição Cidadã, que é a Constituição do Brasil que vale até hoje. Essa Constituição incluiu os direitos trabalhistas, toda a legislação trabalhista. Essa Constituição permitiu o direito ao voto dos analfabetos e dos jovens a partir de 16 anos. Então, no Brasil, analfabetos e jovens de 16 a 18 anos não são obrigados a votar, se não quiserem, mas têm o direito de votar. A tortura sintomático e o racismo nessa Constituição se tornaram crimes inafiançáveis. Então, uma pessoa condenada por crime de tortura ou por crime de racismo, ela não pode pagar fiança, é um crime hediondo. E os torturadores tinham sido anistiados na lei da... Quem tortura não pegou nada, mas a partir de 1988, tortura é crime hediondo. Estabelece-se o regime presidente é chefe de governo e chefe de Estado. Eleições diretas em 2 turnos para presidente, governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores. E o mandato presidencial seria reduzido de 5 para 4 anos a partir de 1994. O primeiro presidente eleito após essa Constituição teria um mandato de 5 anos. Todos os outros teriam um mandato de apenas 4 anos. E aí, em 1980, nós temos eleições. Sobre a Constituição, tem essa charge bem interessante, que é o seguinte, né? O que diz a Constituição? Né? Todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a mulher fala assim, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. A Constituição brasileira diz que todo brasileiro tem direito à moradia.
mas nem todo brasileiro tem acesso à moradia. A Constituição brasileira diz que todo brasileiro tem direito à alimentação, nem todo brasileiro tem acesso à alimentação. A Constituição brasileira diz que todo brasileiro tem direito à saúde, tem direito à segurança, e nossos direitos não são plenamente atendidos. Grande parte da população não tem acesso a isso. Então, nós temos uma boa, mas falta ela ser plenamente colocada em prática. Por uma absurda crise econômica, que já vinha desde o final da ditadura. E aí, em 1986, ele estabelece o Plano Cruzado. A moeda do Brasil era o cruzeiro, ele troca a moeda do Brasil para o cruzado, para tentar modificar a estrutura econômica do país. E ele estabelece o congelamento de salários por um ano. Então é proibido por lei aumentar o preço dos produtos e mexer nos salários. Quando ele diz, não, a população que já vinha de vários anos de inflação, de preço aumentando constantemente, e aí o símbolo do aumento dos preços da inflação é essa maquininha aqui, dos produtos, que todo dia você via um funcionário do mercado alterando o preço dos produtos. Inicialmente o povo achou ótimo. Durante um ano não vai aumentar preço. Uhul! Né? E aí tinha a lei, os mercados não podiam mexer nos preços. E aí tinha lá, né, tinha toda uma campanha para a população fiscalizar. Tinha o broche, né? Eu sou o fiscal do Sarney. Aí as velhinhas iam para o supermercado com broche e denunciava o supermercado que alterava preço. Enfim, foi uma algazarra. Só que a gente, de vista econômico, que isso não funciona. Porque, o supermercado é proibido de aumentar o preço. Só que se oferta, assim, não pode aumentar o preço. Só que a produção não é grande para abastecer, né? Você tem que ter uma grande oferta para o preço cair, né? Então, para o preço se manter, você tem que ter para o preço se manter, você tem que ter uma oferta constante e uma demanda constante. Se as pessoas estão com poder aquisitivo baixo, elas não vão comprar muito. Então a tendência do preço é aumentar. Ou se a produção não está grande, vai faltar produto. Então a tendência do preço é aumentar. Se o governo proíbe de aumentar preço, o que acontece? O preço se mantém, as pessoas começam a comprar. Só que esse preço não vai pagar a produção vai diminuir. Então o que vai acontecer com o produto? Falta. Muitos supermercados fazem propositalmente esconder produto, não colocar nas prateleiras, para faltar, para vender aos poucos, tornando o produto. Então, já que o preço congela, você diminui a oferta, que aí o valor você mais ou menos mantém. Então, havia escassez de produtos nos supermercados, prateleiras vazias. E também havia antes que cobravam o ágio. O que é o ágio? O preço do produto é tanto, só que ele está em falta. Mas se você me pagar 10% a mais, eu consigo para você. Então era um jeito o preço do produto. E aí o governo outros dois planos econômicos, congelando preços, congelando salários. O que não deu em nada, piorou a crise e a inflação no governo Sarney disparou. Essa da inflação do governo Sarney era um político, apesar de ter sido vice do Tancredo, ele era ligado à ditadura, fez com que em 1988, que teve eleições para prefeito em todo o Brasil, os partidos de oposição tivessem vitórias esmagadoras. Então, muitos prefeitos eram de partidos de oposição. Uma das mais emblemáticas foi em São Paulo. Em 1988, ganhou a eleição para a prefeitura de São Paulo a Luísa Erundina, mulher nordestina do PT. Era prefeita de São Paulo. Então, assim, muitos partidos de oposição venceram nesse contexto as eleições para prefeito. O governo Sarney é um governo de crise. Em 88, a oposição ganha em várias cidades as eleições para prefeito. Em 89, nós teremos as primeiras eleições diretas para presidente após o regime militar. O que vai acontecer com o Brasil a partir de então? A partir de então entra num momento que para vocês é história e para mim é memória. Já são coisas que eu lembro, que eu vi acontecer. Então, em próximos vídeos a gente vai conversar um pouquinho sobre essa reta final da história do Brasil, sobre o finalzinho do século XX e os primeiros anos do século XXI. Até mais!